Graça e paz, amados e amadas. No capítulo 10, 1 Coríntios, Paulo ele vai dar continuidade ao que ele havia concluído no capítulo 9. No capítulo 9 ele fala da necessidade de nos esforçarmos, de termos um domínio sobre o nosso corpo, com relação à carreira que nos foi proposta, a carreira cristã. No capítulo 10, os primeiros versículos do capítulo 10, ele dá aqui um exemplo de quem não se preocupou tanto com isto. Ele vai dizer aqui, por exemplo, que Israel estava embaixo de uma nuvem. Foram conduzidos por uma nuvem, ou seja, receberam a direção. Todos eles passaram pelo mar, ou seja, receberam a redenção. Comeram de um mesmo manar espiritual, o pão do céu. Beberam de uma mesma fonte, a água da vida, que é Cristo. A rocha representando Cristo. Então ele usa a expressão todos experimentaram, tiveram uma direção, experimentaram o pão, beberam a água e receberam uma redenção. No entanto, versículo 5, está exatamente assim. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E ele continua, versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E ele continua exemplificando nos versículos seguintes. Mas qual é o propósito do apóstolo? Qual era o objetivo do apóstolo nesses versículos iniciais do capítulo 10? É nos alertar. Nos alertar e diz, olha, todos foram beneficiados. Todos receberam os mesmos privilégios. No entanto, muitos ficaram no deserto. Para ser exato, apenas Josué e Caleb, daquela geração que saíram do Egito, apenas os dois entraram na terra prometida. Os demais ficaram no deserto. Por quê? Porque não atentaram para as coisas boas, mas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o propósito do apóstolo é nos alertar, porque a carreira cristã não é uma opção para vivermos de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele dá um exemplo de pessoas que receberam os mesmos benefícios daqueles que entraram, no entanto, ficaram prostrados no deserto. Por quê? Porque não fizeram o que era correto. Não caminharam de maneira condizente com o propósito de Deus. Que Deus, pois, meu irmão e minha irmã, nos ajude a não apenas entender, a compreender os propósitos de Deus na nossa vida, mas a nos esforçarmos para cumprir os propósitos de Deus, a vontade de Deus, os desígnios de Deus nesta geração.